Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver em paz enquanto prosperam, enquanto outras trabalham o dobro, se esforçam o triplo, lutam desesperadamente e ainda assim parecem sempre estar correndo atrás? E se eu te dissesse que o problema não é falta de esforço? Não é falta de fé? Não é falta de oração? E se eu te dissesse que o problema é uma confusão de identidade? Você está vivendo como lutador quando nasceu para viver como herdeiro. Florence Scovel Shinn descobriu essa verdade num salmo de Davi que quase ninguém usa para a prosperidade. Salmo 16, versículos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o que mantens a minha sorte. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Sim, tenho uma boa herança. Nos próximos minutos você vai descobrir por que essa passagem é uma das chaves mais poderosas para destravar prosperidade. E por que Florence ensinava que a maioria dos cristãos vive lutando para conquistar o que já é deles por direito espiritual. Mesmo que você esteja exausto de tentar, mesmo que as contas estejam apertando, mesmo que você já tenha orado 1000 vezes e nada parece mudar, existe algo que precisa mudar antes das circunstâncias. Sua consciência de quem você é. Imagine Nova York, anos 1920. Florence está sentada em seu pequeno apartamento, Bíblia aberta sobre a mesa. Do outro lado, uma mulher esgotada. Olheiras profundas, mãos trêmulas, voz cansada. Ela conta para Florence que trabalha 14 horas por dia, que faz hora extra todo fim de semana, que não tira férias há 4 anos, que ora todas as noites pedindo prosperidade, e mesmo assim, o dinheiro nunca alcança. Ela termina dizendo uma frase que Florence nunca esqueceu. Eu luto tanto, mas parece que Deus não vê meu esforço. Florence ficou em silêncio por um momento. Então, abriu a Bíblia no Salmo 16 e leu em voz alta. O Senhor é a porção da minha herança. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Tenho uma boa herança. A mulher não entendeu. O que isso tem a ver com minha situação? Florence respondeu com uma pergunta que mudaria a vida daquela mulher. Você conhece a diferença entre um escravo e um filho? A mulher balançou a cabeça. Florence explicou. O escravo trabalha para conquistar um lugar. O filho já nasce com um lugar. O escravo luta para merecer. O filho recebe porque pertence. O escravo vive em ansiedade porque tudo depende do seu esforço. O filho vive em paz porque sabe que a herança já tem seu nome. Você, minha querida, está vivendo como escrava quando nasceu para ser herdeira. Aquela frase entrou na alma da mulher como fogo. Ela percebeu que passava os dias lutando, lutando, lutando. Sua mente era um campo de batalha constante. Sua energia era gasta tentando provar que merecia. Suas orações eram súplicas desesperadas de quem não sabe se vai receber. Ela vivia como escrava, mesmo sendo filha. Florence, então, explicou algo que poucos cristãos entendem. Romanos 8:17 diz que somos filhos de Deus. E se filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você entende o peso disso? Co-herdeiro com Cristo. Tudo que pertence a Jesus pertence a você também. Não porque você mereceu. Não porque você trabalhou para isso. Mas porque você nasceu de novo numa família real. E na família de Deus, filhos herdam. Florence dizia que a maioria dos cristãos lê esse versículo, diz amém, e continua vivendo como escravo, continua lutando, continua implorando, continua se sentindo indigno, continua achando que precisa provar algo para Deus. Mas herança não se prova, herança se recebe. Você não trabalha para ganhar herança. Você nasce na família certa e a herança já é sua. A única coisa que você precisa fazer é acordar para essa realidade e começar a viver como quem herdou. E aqui está o que Davi revela no Salmo 16. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Na época de Davi, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, cada tribo recebeu um território. As linhas eram as demarcações, os limites do que pertencia a cada família. Davi está dizendo algo poderoso. Meu território já foi demarcado. Minhas linhas já foram lançadas. E caíram em lugares deliciosos,
Não em lugares ruins, não em lugares apertados, lugares deliciosos, abundantes, bons. E ele conclui: sim, tenho uma boa herança. Não vou ter um dia. Tenho. Presente. Agora. Florence ensinava que esse é o segredo que separa quem prospera de quem apenas sobrevive. Quem prospera entende que o território já foi demarcado. As linhas já caíram. A herança já existe. Você não precisa criar sua porção. Você precisa reconhecer, receber e administrar. Mas quem apenas sobrevive, vive como se não tivesse herança. Vive lutando para criar do zero. Vive tentando provar que merece. Vive implorando migalhas quando tem banquete servido. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Lutando, correndo, se esforçando ao máximo. E mesmo assim, sentindo que está sempre um passo atrás. Eu preciso te dizer algo com amor e clareza. Você não está atrás porque Deus te esqueceu. Você está atrás porque está vivendo com a mentalidade errada. Mentalidade de escravo em vez de mentalidade de filho. Mentalidade de lutador em vez de mentalidade de herdeiro. E quando a mentalidade muda, tudo muda. Você para de correr atrás e começa a receber o que já está preparado. Você para de implorar e começa a agradecer pelo que já é seu. Você para de provar e começa a descansar na identidade de filho. Isso não significa parar de trabalhar. Significa trabalhar de um lugar diferente. O escravo trabalha para conquistar. O filho trabalha para administrar o que já herdou. O escravo trabalha com medo de perder. O filho trabalha com paz, porque sabe que a herança está garantida. É a mesma ação externa, mas um estado interior completamente diferente. E o estado interior é o que determina o que você atrai. Florence explicava isso de forma simples. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Se você é escravo por dentro, atrai experiências de escravidão. Se você é herdeiro por dentro, atrai experiências de herança. E antes de revelar o decreto que Florence usava para ativar essa consciência de herança, eu preciso que você faça algo. Vá aos comentários e escreva com calma. Eu sou herdeiro de Deus. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Não escreva correndo. Respire. Sinta o peso dessa declaração. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando um vídeo. Você está mudando sua identidade no mundo espiritual. Está deixando de ser escravo. Está assumindo seu lugar de filho. Escreva. Volte para cá. E eu vou te mostrar através de histórias reais o que acontece quando alguém para de lutar e começa a herdar. Você vai perceber que as pessoas mais abençoadas não são necessariamente as que mais trabalham. São as que trabalham a partir do lugar certo, do lugar de filho, do lugar de herdeiro, do lugar de quem sabe que as linhas já caíram e a herança já está garantida. Preste atenção nas sensações do seu corpo enquanto ouve. Se algo arrepiar, não ignore. É sua alma reconhecendo a verdade. História 1. A mulher que prosperou quando parou de lutar. Fernanda tinha 41 anos e era dona de uma pequena confeitaria. Trabalhava das 5 da manhã às 11 da noite. Fazia tudo sozinha. Compras, produção, entregas, redes sociais, limpeza. Ela era a definição de esforço. Ninguém podia dizer que ela não trabalhava. Mas a confeitaria mal pagava as contas. Fernanda vivia no limite. Cada mês era uma angústia, cada conta era um susto. Ela orava pedindo prosperidade, mas suas orações eram desesperadas. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu faço tudo certo, por que não funciona? Um dia, uma cliente deixou um livro sobre a mesa. Era um estudo sobre Florence e o Salmo 16. Fernanda leu por curiosidade, e uma frase a atingiu como raio. Você está lutando como escrava quando já nasceu herdeira. Ela fechou o livro e chorou. Chorou porque reconheceu a si mesma naquela frase. Toda sua vida era luta. Luta para pagar conta. Luta para conseguir cliente. Luta para sobreviver. Luta, luta, luta. Ela nunca tinha parado para pensar que talvez a luta fosse o problema.
Naquela noite, Fernanda fez algo diferente. Ela não orou implorando. Ela declarou: eu sou filha de Deus. Eu sou herdeira. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Eu tenho uma boa herança. Eu paro de lutar como escrava. Eu recebo como filha. Está feito. Nos dias seguintes, algo estranho aconteceu. Ela começou a trabalhar diferente, não menos, diferente, com mais clareza, com mais paz, com mais estratégia. Ela percebeu que estava fazendo coisas que não precisava fazer, gastando energia em clientes que não valorizavam, aceitando encomendas que davam prejuízo, se matando por migalhas quando podia focar no que realmente dava resultado. Em 3 semanas, ela reorganizou tudo, cortou o que não funcionava, aumentou preços, focou em menos produtos com mais qualidade. E algo inesperado aconteceu. Uma empresa entrou em contato querendo encomendar doces para eventos corporativos. O primeiro pedido foi de R$ 22.000. Fernanda quase não acreditou. Em anos lutando, ela nunca tinha visto um pedido desse tamanho. Em semanas vivendo como herdeira, a porta se abriu. Ela me disse depois: eu não trabalhei menos. Eu trabalhei de um lugar diferente. Quando parei de lutar como escrava, a herança apareceu. Florence diria: a herança sempre esteve lá. Você é que estava ocupada demais lutando para enxergar. História 2. O homem que foi promovido quando mudou a identidade. Ricardo tinha 35 anos e trabalhava na mesma empresa há 8 anos. Competente, dedicado, sempre chegando cedo, sempre saindo tarde, sempre fazendo mais do que pediram. Mas nunca era promovido. Ele via colegas mais novos, com menos experiência, subindo na carreira. E ele ficava no mesmo lugar. Ricardo orava pedindo promoção, mas suas orações eram carregadas de ressentimento. Senhor, por que eles e não eu? Senhor, eu mereço mais do que isso. Senhor, quando vai ser minha vez? Um dia, ouvindo um podcast sobre Florence e o princípio da herança, ele entendeu algo que nunca tinha percebido. Ele vivia como escravo na empresa, não por causa do trabalho, por causa da mentalidade. Ele trabalhava para provar que merecia. Ele se esforçava para ser notado. Ele fazia hora extra para ser reconhecido. Tudo girava em torno de conquistar a aprovação. Mentalidade de escravo. O escravo trabalha para o senhor reconhecer. O filho trabalha porque sabe quem é. Ricardo decidiu mudar, não de emprego, de mentalidade. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele declarava: eu sou filho de Deus. Eu tenho uma boa herança. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Eu não trabalho para provar. Eu trabalho porque sei quem sou. A promoção que é minha já existe. Eu recebo. Está feito. Algo mudou no comportamento dele. Ele parou de se comparar. Parou de se diminuir. Parou de trabalhar com aquela energia desesperada de quem precisa provar. Começou a trabalhar com paz, com excelência, com a segurança de quem sabe que tem valor independente do que os outros pensam. Os colegas notaram a diferença. O chefe notou a diferença. 30 dias depois, Ricardo foi chamado para uma reunião. A empresa estava reestruturando e precisavam de alguém para uma posição de liderança, alguém confiável, alguém que transmitisse segurança. Pensamos em você. Ricardo foi promovido com um aumento de 60%. Ele disse depois: eu fiz a mesma coisa que fazia antes. A diferença é que antes eu fazia como escravo tentando provar. Depois, eu fazia como filho que já sabe quem é. E isso mudou tudo. Florence explicaria: o mundo responde à sua frequência interna. Quando você se torna herdeiro por dentro, a herança aparece por fora. História 3. A viúva que viu a provisão chegar aos 73 anos. Dona Célia tinha 73 anos, viúva há 9. Vivia de uma aposentadoria de um salário mínimo. Toda a vida ela lutou. Lutou para criar os filhos. Lutou para ajudar o marido. Lutou para sobreviver depois que ele morreu. Luta era tudo o que ela conhecia. Ela dizia com orgulho: eu sou guerreira. Nunca abaixei a cabeça. Sempre lutei. Mas por dentro, ela estava cansada.
73 anos de luta. E ainda assim, vivendo no limite. Um dia, a neta adolescente mostrou para ela um vídeo sobre Florence e o Salmo 16. Dona Célia ouviu com atenção. Quando chegou na parte sobre escravo e herdeiro, ela pediu para pausar. Ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse algo que a neta nunca esqueceu. Eu passei a vida inteira lutando, achando que era isso que Deus queria de mim. Nunca ninguém me disse que eu podia ser herdeira. Naquela noite, Dona Célia fez uma oração diferente de todas que já havia feito. Senhor, eu passei 73 anos lutando. Hoje eu entrego a luta. Eu sou tua filha. Eu sou herdeira. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Eu tenho uma boa herança. Eu recebo. Está feito. Ela dormiu em paz pela primeira vez em anos. 2 semanas depois, um dos filhos que morava em outro estado ligou. Mãe, eu recebi uma promoção grande aqui. E eu e minha esposa decidimos. Queremos trazer a senhora para morar com a gente. Vamos reformar a casa para a senhora ter seu próprio espaço. E queremos cobrir todas as suas despesas. Dona Célia chorou. Não de tristeza, de espanto. Ela tinha filhos há mais de 40 anos, mas aquela oferta nunca tinha vindo. Por quê? Talvez porque ela nunca tinha se permitido receber. Ela era guerreira. Guerreiros não recebem ajuda. Guerreiros lutam sozinhos, mas herdeiros recebem. Herdeiros deixam ser cuidados. Quando ela mudou de guerreira para herdeira, o cuidado que sempre esteve disponível finalmente teve permissão de chegar. Ela me disse depois: meus filhos sempre me amaram, mas eu estava tão ocupada lutando que não deixava ninguém me ajudar. Quando parei de lutar, a bênção que já estava pronta apareceu. Florence resumiria: a herança muitas vezes não vem porque você não dá espaço para ela. Quando você para de lutar, cria espaço para receber. E, você percebeu o padrão? Nenhuma dessas pessoas fez algo extraordinário, nenhuma tinha poder especial, nenhuma estava em situação privilegiada. Elas apenas fizeram uma mudança. Pararam de viver como escravos, começaram a viver como herdeiros. Pararam de lutar para conquistar. Começaram a receber o que já era deles. E a herança que sempre esteve lá, finalmente encontrou caminho para chegar. E agora você vai aprender o decreto exato. Mas antes, prepare-se. O que vem agora não pode ser desouvido. Respire fundo. Não faça isso distraído. Não faça isso correndo, porque o que você está prestes a receber não é informação. É uma mudança de identidade. Florence dizia que quando alguém finalmente entende quem é em Deus, nada mais é o mesmo. A frase que Florence extraía do Salmo 16 e ensinava como o decreto da herança é esta: prepare-se. Eu sou herdeiro de Deus. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Minha herança é boa. Eu recebo. Repita mentalmente. Sinta. Deixe entrar. Agora ouça de novo, desta vez não com a mente, mas com o coração. Eu sou herdeiro de Deus. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Minha herança é boa. Eu recebo. Consegue perceber a profundidade? Isso não é afirmação positiva. Isso é declaração de identidade. É você concordando com o que Deus já disse sobre você. Vamos entender cada parte. Eu sou herdeiro de Deus. Você não está tentando se tornar herdeiro. Você já é. Romanos 8 diz claramente: se filhos, somos herdeiros. Você não está pedindo para ser incluído na família. Você já nasceu de novo nela. Quando você declara isso, você não está convencendo Deus. Você está lembrando a si mesmo. As linhas me caíram em lugares deliciosos. As linhas são as demarcações do seu território espiritual. E elas não caíram em lugares ruins. Caíram em lugares deliciosos, abundantes, bons. Deus não te deu sobras. Deus te deu o melhor. Você talvez não esteja vendo ainda, mas as linhas já foram lançadas. O território já está demarcado. Minha herança é boa. Não é mais ou menos. Não é regular. É boa. Davi não disse, tenho uma herança. Ele disse, tenho uma boa herança. Com ênfase. Com certeza. Com gratidão. Quando você declara isso, você está concordando com Davi.
concordando com a palavra, concordando com Deus. Eu recebo. Esta é a chave. Você não está lutando para conquistar. Você está recebendo o que já é seu. Herdeiro não conquista herança. Herdeiro recebe herança. E para receber, você precisa parar de lutar e abrir as mãos. Florence ensinava que esse decreto deveria ser feito todas as manhãs, ao acordar, antes de qualquer pensamento de luta, de medo, de escassez, antes de a mente entrar no modo escravo. Você declara sua identidade de filho e vive o dia a partir desse lugar. Como aplicar? Quando? Ao acordar, antes de qualquer preocupação. Onde? Diante de um espelho, olhando nos seus próprios olhos. Postura: coluna ereta, ombros relaxados, mãos abertas, palmas para cima. A postura de quem recebe, não de quem agarra. Preparação: 1. Inspire profundamente 3 vezes. 2. Na última, abra as mãos. 3. Olhe nos seus olhos no espelho. Como dizer? Uma única vez, com convicção calma, como quem declara um fato, não como quem tenta convencer. Você não está convencendo Deus. Você está lembrando a si mesmo. Após o decreto, observe seu comportamento durante o dia. Cada vez que perceber a mentalidade de escravo voltando, a luta, o medo, a necessidade de provar, pare, respire. Lembre-se, você é herdeiro e volte a agir como tal. Frequência: uma vez pela manhã é suficiente. Não repita compulsivamente. Florence dizia que repetição desesperada é sinal de dúvida, não de fé. Uma vez com convicção vale mais que 100 vezes com medo. Advertências sagradas. 1. Esse decreto não é desculpa para a passividade. Herdeiros administram a herança com sabedoria. Você continua trabalhando, mas de um lugar diferente. 2. Não confunda a herança com merecimento. Você não merece a herança. Você recebe a herança. Merecimento é mentalidade de escravo. Receber é mentalidade de filho. 3. Não espere resultado imediato como prova. A herança já é sua. O que muda é sua capacidade de perceber e administrar. E isso pode levar tempo. Florence dizia: o herdeiro não precisa correr. A herança não vai fugir. Ela já tem seu nome. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Florence ensinava que a lei espiritual funciona por identidade, não por esforço. O escravo trabalha esperando recompensa. O filho vive a partir da recompensa já recebida. Quando você muda sua identidade interna, seu campo vibracional muda. Suas decisões mudam. Suas atitudes mudam. E o que você atrai, muda. Neurociência: como seu cérebro responde à identidade. Quando você vive como escravo, seu cérebro está em modo de sobrevivência constante. Cortisol elevado, ansiedade crônica, decisões reativas. Você não pensa com clareza porque está sempre em modo de luta. Quando você declara sua identidade de herdeiro e começa a viver a partir desse lugar, seu cérebro relaxa. O sistema nervoso parasimpático ativa. Você pensa com mais clareza. Percebe oportunidades que antes estavam invisíveis. Toma decisões melhores. Não é magia. É como Deus criou você para funcionar. Você foi feito para viver como filho em paz, não como escravo em guerra. Psicologia: o poder da identidade. Pesquisas mostram que a identidade que você assume determina seu comportamento. Se você se vê como fracassado, age como fracassado. Se você se vê como vítima, age como vítima. Se você se vê como herdeiro, age como herdeiro. A declaração não é pensamento positivo, é reprogramação de identidade. Você está substituindo uma mentira, sou escravo que precisa lutar, por uma verdade, sou herdeiro que precisa receber. E a verdade liberta. Princípio espiritual: a lei da correspondência. Florence ensinava que o mundo externo corresponde ao mundo interno. Se por dentro você é escravo, por fora você atrai experiências de escravidão. Se por dentro você é herdeiro, por fora você atrai experiências de herança. Não é porque o universo é mágico. É porque Deus estabeleceu leis espirituais. E quando você se alinha com essas leis, a realidade responde. E quando a dúvida vier,
porque ela vai vir, especialmente nos primeiros dias. A mente está acostumada com o modo escravo. Vai resistir à mudança. Florence ensinava algo simples. Quando a dúvida aparecer, não lute contra ela. Não tente provar nada. Apenas volte ao decreto. Eu sou herdeiro de Deus. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Minha herança é boa, eu recebo. E continue vivendo como herdeiro. A dúvida vai diminuir com o tempo. A nova identidade vai se fortalecer. E um dia você vai acordar e perceber que não lembra mais como era viver como escravo. Agora que sua mente entendeu, sua alma precisa ancorar. Feche os olhos comigo por um instante. Respire devagar. Imagine que você está diante de uma grande mesa. Uma mesa farta, cheia de tudo que você precisa. Provisão, oportunidades, relacionamentos, saúde, paz. Tudo está ali. E então você percebe algo. Seu nome está escrito na cabeceira da mesa. Essa mesa é sua. Essa herança é sua. Sempre foi. Você só não tinha percebido. Você passou anos lutando para conseguir migalhas. Quando a mesa farta já estava preparada, você passou anos implorando por sobras. Quando o banquete já tinha seu nome. Agora, imagine-se sentando nessa mesa. Não como convidado, como dono, como herdeiro. Você pertence ali. Respire fundo. Sinta a paz de quem parou de lutar. Sinta a alegria de quem acordou para a herança. Sinta a gratidão de quem finalmente entendeu. Agora, abra lentamente os olhos. O que você viu não foi fantasia, foi realidade espiritual. A mesa existe. A herança existe, as linhas já foram lançadas e caíram em lugares deliciosos. Você só precisava acordar. E hoje você acordou. Você chegou até aqui. Isso não é pouca coisa. Milhares de pessoas clicaram neste vídeo e saíram. Mas você ficou. Você ouviu. Você sentiu. Você viu a mesa com seu nome. Isso significa que você está pronto. Pronto para parar de lutar como escravo. Pronto para viver como herdeiro. Pronto para receber o que sempre foi seu. Florence dizia que ninguém chega a uma verdade dessas por acaso. É sempre um encontro marcado. Deus te trouxe até aqui porque o seu tempo é agora. A partir de hoje, você não precisa mais provar que merece. Não precisa mais correr atrás do que foge. Não precisa mais lutar até a exaustão. A herança já é sua. As linhas já caíram. O território já está demarcado. Você só precisa viver como quem sabe disso. Amanhã cedo, antes de qualquer coisa, antes do celular, antes dos problemas, vá ao espelho, olhe nos seus olhos e declare: eu sou herdeiro de Deus. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Minha herança é boa. Eu recebo. Uma vez. Com calma. Com convicção. E então viva o dia como herdeiro. Trabalhe como herdeiro. Decida como herdeiro. Descanse como herdeiro. A luta acabou. A herança começou. Está feito. Se esse ensinamento tocou você, deixe um comentário escrevendo: eu sou herdeiro. As linhas me caíram em lugares deliciosos. Não é para mim. É para você. É um marco. O momento em que você oficialmente parou de viver como escravo. Se você conhece alguém que está exausto de lutar, alguém que trabalha sem parar e nunca vê resultado, alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe. Não por obrigação, por amor. Porque essa verdade pode mudar a vida de alguém hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não por mim, por você. Porque essa jornada de viver como herdeiro é diária. E nos próximos vídeos você vai aprender outros princípios que Florence usava para prosperar sem lutar. A mesa está posta, a herança está garantida, as linhas já caíram, e caíram em lugares deliciosos. Agora vá viver como quem sabe disso, porque você é herdeiro, e herdeiros não lutam, herdeiros recebem. Está feito. Amém.